você sair de uma queda e em 3 carnavais você está no topo novamente, é muito, eu acho que é muito gratificante no sentido de você ver um trabalho que foi construído. Então, acho que 2023 é um reflexo da Imperatriz, que caiu em 2019, que se reconstrói em 2020. Em 2021, ela se consolida nesse processo de carnaval. Então, eu penso isso, que a escola conseguiu se reconstruir em 2020, se consolidar em 2022 e ir para o topo em 2023. O processo de construção do carnaval, de qualquer escola, ele é trabalhado em 2 polos. Você tem um polo que é o profissional do carnaval, que trabalha no barracão, são as milhares de pessoas dessa economia criativa que movimenta a economia do Estado, enfim, essas pessoas que dependem do mercado de trabalho no carnaval. E eu sempre coloco isso porque é um mercado que absorve todo tipo de gente, que às vezes o mercado formal não absorve com tanta facilidade, né? O mercado do carnaval, você tem pessoas mais velhas, que são as costureiras, que o mercado tradicional exclui. Você tem o pessoal que é o povo do LGBTQIA+, né, que a gente sabe o quanto é excluído no mercado tradicional de trabalho, e as escolas de samba absorvem isso com muita tranquilidade, vamos dizer assim, e valoriza muito isso. Então, você tem o barracão, que é onde o carnaval é propriamente construído. E aqui você tem o quê? A construção da parte da narrativa e da estética. Aqui a gente constrói um enredo, aqui a gente constrói as alegorias, aqui a gente constrói as fantasias, a parte plástica da escola, que se soma a um outro polo, que é a quadra de ensaios. Lá a gente constrói o samba, lá a gente constrói a harmonia, lá a gente constrói a evolução, ou seja, nós temos lá os quesitos chamados quesitos de chão, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, unir esses 2 elementos é o grande trabalho que a gente tem, fazer com que esses 2 elementos caminhem juntos e se encontrem na hora da avenida e o casamento de fato aconteça, porque só tem esse momento para acontecer, é na hora que a gente entra na avenida, né? Então, eu penso que essa Imperatriz de 2020, talvez o maior segredo da escola tenha sido se reconectar com a sua comunidade. Todas as escolas, de certa forma, elas têm uma identidade com a sua comunidade, né? Você fala Mangueira, o que ela chama Mangueira? Por causa do Morro da Mangueira. Salgueiro, por causa do Morro do Salgueiro. Então, assim, a escola carrega no nome a sua identidade com a própria comunidade. Então, eu penso que e a gente vive numa comunidade que é muito esquecida culturalmente. Na Leopoldina você não tem um teatro, na Leopoldina você não tem cinema, né? Qual é a área de lazer que tem uma pessoa da comunidade da Leopoldina? Ela tem que ir assim, para um shopping que não é na Leopoldina, né, para poder estar dentro de um... Então, eu penso que, para muita gente, a Imperatriz é a maior referência de cultura daquele espaço. Eu penso que a gente tem que se entender o tempo todo, sempre no mesmo andar, sabe? Eu penso que a escola de samba não deveria permitir. Eu entendo que para a coisa funcionar você depende de uma estrutura de trabalho que determine hierarquia, mas eu penso que é todo mundo igual sempre, sabe? Eu acho que a gente precisa se entender como iguais, que todo mundo ali está ali diante de um mesmo objetivo, em função de um mesmo objetivo, né? Então, eu penso que a comunidade, quando ela se enxerga, eu penso assim, quando um componente de uma ala de comunidade que está ali desfilando de forma gratuita, ele chega na quadra e ele vai tomar um refrigerante no bar e encontra com a presidente tomando o mesmo refrigerante, é isso. O que o artista precisa na essência é liberdade. Se você coloca o artista dentro de uma caixa, ferrou. O artista precisa da liberdade. Então, quando o Leandro vem para cá, a primeira coisa que a gente garante ao Leandro é que ele vai ter a liberdade de construção. Então, nem a presidente, nem eu, nem a direção, ninguém sabia qual era o enredo ou o que passava pela cabeça dele. Então, quando ele traz essa proposta, a gente simplesmente aceita e acredita nela. O devaneio, né, porque o enredo é uma coisa que, né, é um delírio, você imaginar que a pessoa vai para o inferno, vai para o céu, não consegue ficar em lugar nenhum e fica nesse imaginário coletivo do que é a arte nordestina. Então, ele, na verdade, é um enredo do Leandro
Mas a gente, se buscar na história da Imperatriz, a gente vai encontrar vários elementos, entendeu? Que já trataram um pouquinho disso. A gente tende a diminuir a arte produzida pelo carnaval. A Imperatriz teve um dos maiores carnavalescos da história, o Arlindo Rodrigues, que foi do Salgueiro, enfim. E o Arlindo falava isso, assim, o que se produz no carnaval não fica atrás daquilo que você tem no Louvre, do que você tem nos maiores museus do mundo. O que se produz aqui, em termos de cultura, é muito rico. O que o passista produz com os passos dele numa avenida, o que isso fica devendo para o balé russo, em termos de cultura, em termos de arte? O que uma porta-bandeira, o mestre-sala produz na sua dança, o que isso fica devendo? Eu penso que todos esses artistas, ritmistas, passistas, casal de mestre-sala e porta-bandeira, pintores, escultores, eles produzem uma arte de um tamanho, de uma potência tão grande, e a gente tem que sempre valorizar.